Gente, bem-vindas à nossa videoaula de hoje. Eu já vou passar a lista de materiais para você e vou mostrar a peça, tá? Eu utilizei esse barbante Eco Brasil da Barbante Soberano, ele é da ordem 6, quer dizer que tem 6 fios no fio dele. E a espessura dele é o Tex 885. A agulha indicada para crochê é a 3,5, contém 580 metros. E essa cor que eu utilizei é a cor vermelha, que é essa daqui. Eu mostrei no azul turquesa porque eu não tinha o rótulo, era mesmo só para mostrar para vocês, tá? Vocês podem observar, sobrou bastante, né? Eu vou até pesar a peça para vocês. O meu, eu usei a agulha 4 milímetros. Lá indica 3,5, mas o meu ponto é apertado, então eu optei por um número maior. Se seu ponto é largo, aí você opta por um número menor, tá bem? Aí fica a critério de vocês. Usei também uma argola de acrílico, mas você pode usar de madeira, você pode encapar, fica da preferência de vocês. Essa minha tem 4 centímetros. Usei cola de silicone líquida, tá? Você pode usar cola para artesanato, cola pegamil, qualquer colinha que você tiver aí para os arremates já é muito bom. Marcadores, tá? Teve umas partes do vídeo que eu usei marcador para não me perder, isso ajuda muito e me auxilia muito também na hora da confecção da peça. Agulha de tapeçaria para fazer a emenda, eu também utilizei. E essa foi a nossa peça. Eu vou passar aqui para vocês quantos centímetros ela ficou, mas claro que tudo vai depender do fio, da agulha e da sua tensão de ponto, tá? Isso que vai definir o tamanho da sua peça. Eu vou medir aqui de um lado ao outro, a minha peça ficou, no total, né, pegando junto com a argolinha, ela ficou aqui com aproximadamente 49 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. O peso que eu gastei aqui de fio, a argolinha, gente, ela não pesa nada, tá? Então, não precisa estar descontando aqui da sua peça. Então, vamos lá, vamos ver quantas gramas foi gasto. Gastei 146 gramas de fio, tá bem? Então, um novelo desse dá pra você fazer e tirar um lucrinho assim, bem bom, tá? Sugestão de preço, agora eu aprendi, né, assim, eu não vendo as peças, mas eu aprendi com algumas alunas minhas a forma que elas fazem e dá certo. O que que elas fazem? Elas fazem o cálculo de todo o material gasto, seja da argolinha, do fio, e ela pega esse cálculo, ela multiplica por 3, né? Então, vamos supor, ela pega 30, ela faz 30 vezes 3. Se deu 40 de material, ela faz 40 vezes 3. Porque assim ela tira a mão de obra dela, o material e mais o tempo, né? Mão de obra, tempo e material, que é o que a gente coloca assim no total. Então, elas fazem vezes 3. E aí, elas tiram um valor. Muita gente fala, mas ficou muito barato. Gente, se você quiser aumentar, você pode. Você pode tirar também do seu estado. Tem estado que uma peça dessa é 40, em outro estado é 35. Então, assim, é bom você fazer uma pesquisa também de preço na sua cidade, para você não ficar tão longe do valor, para não sair tão barato e também não sair tão caro. E assim, você vai analisando qual preço você vai colocar na peça de vocês, tá? Agora, sem enrolação, vamos para o passo a passo. Mas antes, eu quero convidar vocês a deixar o like aqui pra mim. Se não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações. 2023 agora vem com muita novidade para vocês. Então, ativa o sininho que você vai ser notificado e não vai perder nadinha, nadinha, nadinha. E deixa o like que isso me ajuda muito o canal a crescer e com isso eu trago mais conteúdos para vocês. Então, bora para nossa aula. Para iniciar, eu vou começar com a minha laçada inicial. Deixei um fio até maiorzinho aqui, não tinha necessidade, né? Ficou bem grande, não tem problema. Vou trabalhar 31 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui as minhas 31. Uma coisa importante, esse porta-papel higiênico é para 2 papéis higiênicos, tá? Por isso que eu fiz 31 correntinhas. Se você quer para 3 papéis higiênicos, vai trabalhar mais 16 correntinhas, tá bem? Então, aí, se você trabalhar aqui, além dos 31, mais 16 correntinhas, você vai estar fazendo para 3 papéis higiênicos.
ok? O meu aqui é somente para 2, mas se você quiser fazer para 3, faça esse aumento de 16 correntinhas e continua o passo a passo normal. Agora, eu vou subir mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar a laçada e vou voltar até a sexta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta, eu vou fazer um ponto alto. Na seguinte, mais um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Então, fiz o meu primeiro bloquinho com 3 pontos altos. Faço agora uma correntinha, pulo uma de base e trabalho mais um novo bloquinho. Um ponto alto no seguinte, outro ponto alto e outro. Ui, peraí, soltou da minha agulha. No total, vão dar 8 bloquinhos. Se você estiver fazendo para 3 papéis higiênicos, vai dar 12 bloquinhos, tá? O meu aqui é só para 2, então vai dar no total 8 bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui no final, ó, deu certinho até a última correntinha. Se caso você estiver fazendo para 3 rolos, vai dar certinho também, porém você vai ficar com 12. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre 3 pontos altos, uma correntinha, pulinho de base. Um ponto alto nas 3 seguintes para cada um, correntinha, pulinho de base e assim vou. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, peraí que agarrou. 3, 4, 5. Eu vou vir aqui, aonde está o primeiro ponto alto, ó, onde comecei as correntinhas, e vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Fiquei com a argolinha de 5 aqui e a argolinha de 5 do outro lado. Vou caminhar pelo próximo ponto alto com ponto baixíssimo, na direção do próximo ponto baixíssimo, e aqui dentro do espacinho da correntinha, eu vou subir 3 correntinhas e vou iniciar a próxima. Aqui dentro eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. E vou seguir fazendo uma correntinha, venho no próximo espacinho da correntinha e faço 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha e sigo fazendo. Para dar continuidade agora, vamos fazer uma correntinha no próximo espacinho, 3 pontos altos, fazendo assim o nosso bloquinho no espacinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo e vou fazendo assim até chegar aqui. Quando eu chego aqui, dentro do espacinho das 5 correntinhas, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Isso aí formando 6 conjuntinhos de 2 pontos altos com uma correntinha. No caso, 12 pontos altos, né? E a cada 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. Vou fazer a mesma coisa nesse espacinho de 5 correntinhas. Cheguei aqui no final, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou prender na terceira. 1, 2, na terceira com ponto baixíssimo. Vou caminhar pelo segundo e pelo terceiro. Deixa eu focar aqui, gente, que perdeu o foco. Pronto. Vou caminhar aqui pelo segundo com ponto baixíssimo, pelo terceiro com ponto baixíssimo e dentro do espacinho. Vou subir aqui, então, 3 correntinhas e vou trabalhar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço a mesma coisa. Eu vou trabalhando esses meus bloquinhos até chegar aqui, aonde estão os nossos conjuntinhos de pontos altos. Aqui, aonde estão os nossos grupinhos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, dou a laçada. Aqui eu tenho os 2 pontos altos e a correntinha. Eu vou pular o primeiro, vou pegar no segundo, vou fazer um ponto alto. Dentro do espacinho da correntinha, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, dou a laçada, pulo o primeiro, no segundo, um ponto alto. Dentro do espacinho da correntinha, faço 2 pontos altos. Uma correntinha. Pulo o primeiro ponto alto, faço no segundo.
Dentro do espacinho da correntinha, 2 pontos altos, 1, 2 e uma correntinha. Então, eu tô ficando como, ó, com 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Mas eu tô fazendo, ó, um ponto alto no segundo ponto alto dos dois e na correntinha faço o aumento. O último grupinho, ó, que é o sexto, eu pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo e faço o aumento aqui no espacinho, tá? Ó, 1, 2. No total, nós temos que ficar com 6. Ele fica um pouquinho tombadinho assim, mas não se preocupa, tá, gente? No total, ele tem que ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos. Aí, eu continuo, faço uma correntinha, dou a laçada, venho aqui e trabalho o meu bloquinho de 3 pontos altos. E vou trabalhando até chegar aqui do outro lado, que eu vou fazer a mesma coisa. Ponto alto, ó, vem no pulo primeiro, ponto alto no segundo, aumento no espacinho, uma correntinha. Pulo primeiro, ponto alto no segundo, um aumento, 2 pontos altos, né? O aumento é 2 pontos altos dentro desse espacinho da correntinha. Uma correntinha de separação e faço isso formando 3 bloquinhos, igualzinho ficou o lado de cá. No final, ó, fiz os 6 bloquinhos conjuntinhos, né? Agora virou bloquinhos de 3 com uma correntinha. Vou fazer uma correntinha, vou pular uma, 2, na terceira, fecho com ponto baixíssimo. E, ó, vai ficando desse jeito. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou caminhar com ponto baixíssimo no segundo ponto alto, no terceiro e aqui dentro do espacinho. Agora, eu subo 3 correntinhas, vou trabalhar aqui mais um ponto alto e outro ponto alto, formando o meu bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, dou a laçada e venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Vou trabalhando esses bloquinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de separação até aqui no último, antes dos nossos 3 aqui pontos altos, ó. Pra fazer aqui já o seguinte, a gente vai fazer juntos. Agora aqui, ó, temos os 3 pontos altos. Eu voltei, gente, quero mostrar essa parte só pra vocês não fazer confusão, tá? Eu vou fazer a correntinha e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Pra ir até o final, né? Antes de começar os nossos grupinhos ali da volta. Feito isso, agora nós vamos começar. Eu vou fazer uma correntinha. Aqui nós temos os 3 e a correntinha. Eu vou pular o primeiro, vou fazer no segundo um ponto alto e no terceiro um ponto alto. E na correntinha de separação, faço novamente um aumento, 2 pontos altos. Então, se antes eu tinha 3, agora eu tenho 4. Faço uma correntinha, dou a laçada, pulo o primeiro, faço um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e um aumento na correntinha, né? Faço uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto alto, no segundo um ponto alto, no terceiro um ponto alto e um aumento na correntinha. Correntinha de separação, pulo o primeiro, faço um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro e 2 pontos altos no próximo. Vamos ver quantos bloquinhos com 4 eu já tenho, ó. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Dou a laçada, continuo. Vou fazer agora o quinto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto e o aumento. 1, 2. Agora, eu vou pro último, que é o sexto. Pego aqui, faço o ponto alto. No próximo ponto alto, e aqui no espacinho, 2 pontos altos. Então, trabalhei agora os 6. Vou fazer uma correntinha de separação e volto a trabalhar os bloquinhos. Chegou aqui, eu faço a mesma coisa, ó, venho aqui, faço os 3 pontos altos, igualzinho eu fiz do lado de cá, e trabalho a mesma coisa até chegar aqui e fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo.
Então, a mesma coisa que eu fiz desse lado, vou estar fazendo do lado de cá. Finalizei aqui, já fechei com ponto baixíssimo. Vocês vão observar que o trabalho ele fica nesse sentido meio que de lado, tá? Não é porque tá errado o seu trabalho, tá, gente? Ó, ele fica com o desenho de lado, ó. Um do lado de cá e o de cá, assim, pra dar um formatinho, tá? Agora, a próxima carreira, eu vou subir 2 correntinhas que equivale a um ponto baixo. E para cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. No espacinho da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Essa volta toda é em ponto baixo. Então, para cada ponto alto, um ponto baixo, para a correntinha, ponto baixo. Até chegar aqui no espacinho, antes de começar os 4 pontos altos da voltinha. Aqui, que vamos começar a curvinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos no espacinho da correntinha. Nos 4 pontos altos, um ponto baixo para cada, ó. 3, 4. Chegou no espacinho, eu faço 2 pontos baixos. Aí, eu vou fazendo 4, 2 pontos baixos no espacinho. 4, 2 pontos baixos. Aí, chegou aqui, eu vou fazer os 4 e 2 pontos baixos. Aí, eu continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo na correntinha. Apenas nas voltinhas, que são 2 pontos baixos dentro do espacinho. Entre os leques, entre os bloquinhos aqui, é sempre na correntinha um ponto baixo apenas. A voltinha, antes de começar, antes dos 4, eu fiz os 2 pontos baixos, certo? Mas depois dos 4, quando finaliza, eu só faço um ponto baixo, tá? É só na curvinha que são feitos os 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou continuar fazendo ponto baixo. Quando eu chegar aqui nos 4, antes dele, aqui eu faço 2 pontos baixos. Mas quando chegar aqui no final, depois dos 4, eu faço apenas um ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Fechei aqui, então, já fechei com ponto baixíssimo, já subi 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Então, eu já tenho 2, aqui 3, 4 e 5. Feito 5 pontos baixos, agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular de base. 1, 2, 3, 4. Na quinta, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, ponto baixo, 4, 5. Novamente fiz 5. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, pulo 1, 2, 3, 4, no quinto, faço o ponto baixo. Como que vai ser feito, ó? Eu vou trabalhando 5 pontos baixos, 5 correntinhas, pulo 4 de base, no quinto, um ponto baixo. E vou fazendo assim. Quando eu chego aqui nessa parte, eu vou fazer da seguinte forma, ó, vou fazer as 5 correntinhas, 3, 4, 5. E vou soltar 1, 2, 3, 4 na quinta, faço novamente. Calma aí que a gente agora, na hora que chega na parte oval, nós vamos pular ao invés de 4, vamos pular apenas 3. Então, 3, 4, 5. Cheguei aqui, eu faço 5 correntinhas, 3, 4, 5. Deixa eu mudar a cor aqui novamente. Aí, ó, pronto. Fiz aqui, ó, 5 pontos baixos, 5 correntinhas. Agora, nessa parte aqui, eu vou, ao invés de pular 4, eu vou pular apenas 3, ó. 1, 2, 3. Desculpa, ao invés de pular 5, eu vou pular apenas 3, ó. 1, 2, 3 na quarta. Que eu pulava, né? 1, 2, 3, 4, fazia na quinta. Agora é 1, 2, 3 e na quarta. Faço 5 pontos baixos. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 1, 2, 3 no quarto. Agora, eu faço mais 5 pontos baixos. Eu vou fazer aqui até chegar aqui. Chegou aqui, continuo soltando da mesma forma que o lado de cá. Solto 4 correntinhas na quinta, faço ponto baixo. E na lateral,
eu sempre faço 5 pontos baixos, 5 correntinhas, pulo 3 e no quarto faço um ponto baixo. A mesma coisa é feita do lado de cá. Dizer então, para cada espacinho aqui, ó, no total deu 15. Se eu der uma a mais, uma a menos, gente, não tem problema, tá? O meu aqui deu 15. Aí, como que eu fiz, ó? Nesse e nesse que é da voltinha, eu soltei 3, 3, 3, ó, nessa voltinha. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, 3, 3 e 3, que é a voltinha. E o restante foi 4. Então, daqui, eu trabalhei 1, 2, 3 com 4, 1, 2, 3 com 3, aí eu vim 1, 2, 3, 4 com 4, 1, 2, 3 com 3 de separação, aqui eu fiz 4, aqui eu fiz 4, certo? Essa foi a sequência. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu fechei com ponto baixíssimo, vou vir no segundo ponto baixo e vou fechar, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, vou vir no segundo e vou fazer um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Então, nós temos 5, ficamos com 3, porque o primeiro e o último nós não vamos trabalhar. E vai ser assim toda a carreira, tá? O primeiro e o último não, apenas o segundo, o terceiro e o quarto. Fiz os 3, já vou dar a laçada e dentro desse espacinho eu vou trabalhar 8 pontos altos. 1, 2... Os 8 pontos altos, aí eu pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto baixo, no terceiro um ponto baixo e no quarto um ponto baixo, deixando assim o primeiro e o último sem trabalhar e continuo fazendo 8 pontos altos, trabalho o segundo, terceiro e o quarto um ponto baixo, totalizando 3 pontos baixos, 8 pontos altos, 3 pontos baixos, 8 pontos altos. Faço assim toda a minha volta. Chego aqui no final, fecho na segunda correntinha que eu subi, que equivale ao ponto baixo. Cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo, vou vir aqui no segundo, vou fazer um ponto baixíssimo, vou subir 2 correntinhas que equivale a um ponto alto e uma correntinha de separação. Agora, eu vou vir fazendo, para cada 8 pontos altos, ó, eu vou pegar por trás, vou inserir a agulha, vou trazer, ops, tem que dar laçada, tá? Que é ponto alto. Insiro, venho, vou fazer um ponto alto, relevo, ó, puxo, alongo um pouco o meu fio e faço o ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, pego aqui, ó, a agulha, venho de trás pra frente, passo ela, fazendo assim, puxo o fio e faço um ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, faço isso no terceiro e vou fazer em todos os 8 ponto alto. Fazendo ponto alto, relevo, pegando por trás, ó. Esse aqui vai ficando pra frente e esse aqui por cima. Dou a laçada, venho aqui no próximo ponto, insiro, dou a volta nesse ponto, puxo o meu fio e faço um ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, venho no próximo. No total, é 8 pontos altos com uma correntinha de separação, ó. Venho, puxo, correntinha. Olha como é que vai ficando. Desse jeito, aqui mesmo, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu faço os 8, aí eu faço uma correntinha de separação aqui nos 3 pontos baixos. No segundo, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e volto a fazer novamente. Ponto alto, relevo, pegando por trás. E sempre uma correntinha de separação, ó. Vou fazendo assim toda a volta. Chegou aqui no final, eu subi 2 correntinhas que equivale ao ponto baixo. Então, eu vou prender aqui na segunda com ponto baixíssimo. Trabalhei aqui, gente, uma dica importante. Se caso o seu ficar um pouco embabadado, você não trabalha essa correntinha aqui, ó, entre o ponto alto, correntinha, ponto baixo. Ela você não faz, você faz direto. E aqui é a mesma coisa. Do ponto baixo, você já vai pro ponto alto, não faz a correntinha. Porque se ele ficar embabadado, é por esse motivo, tá? Mas o meu aqui, mesmo fazendo as correntinhas, ele não ficou. Agora, eu vou caminhar com o meu ponto baixíssimo. Aqui, ó, onde eu fiz a correntinha, eu caminho nele e faço um ponto baixíssimo. Aqui no ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui dentro desse espacinho aqui agora, eu já vou começar fazendo um
ponto baixo. Eu indico vocês colocarem... Ai, gente, desculpa, eu bati aqui na câmera. Um marcador para saber que aqui é o início da carreira, tá? Aí, eu venho aqui no ponto alto... Não, desculpa. Desse espacinho, eu já venho aqui pro próximo espacinho e faço um ponto baixo. Então, eu não trabalho ponto baixo em cima do ponto alto. Aonde eu iniciei aqui no espacinho, eu já faço um ponto baixo aqui e no próximo. Agora, eu subo 3 correntinhas, volto aqui nessas 2 correntinhas, ó, 1, 2, e faço um ponto baixíssimo, formando, então, o ponto picô. Venho no próximo espacinho da correntinha, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, venho aqui no primeiro, nas 2 correntinhas que nós temos aqui, puxo um ponto baixíssimo. Venho no próximo, agora eu vou trabalhar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Volto no primeiro aqui no espacinho que tem as 2 argolinhas, pego e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu formei um pontinho maior, tá? Aqui ficou assim e o daqui ficou maior. Venho aqui, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Soltar mais o meu fio, volto e faço novamente um ponto picô. Ai, gente, tá um calor insuportável aqui na minha cidade, sério. Venho no próximo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto nas 2 argolinhas e faço um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu faço um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo espacinho, tá? Nas correntinhas, um ponto baixo no próximo, e aqui eu inicio de novo, ó. Vocês vão ver, vão ficar com, aqui, ó, nós temos o espaço dos 8, né? No primeiro eu não fiz, no segundo eu fiz um ponto picô, no terceiro um ponto picô. No próximo, ponto picô com 5 correntinhas. No próximo, ponto picô, um ponto picô. Ponto baixo, venho no outro, ponto baixo e inicio. Ponto picô, ponto com 5 correntinhas. Ponto picô, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E vou fazendo assim, ó, toda a minha volta, tá? Ficou com dúvida? Volta o vídeo, assiste de novo. Nas configurações aqui do YouTube, você consegue colocar ele mais lento ou mais rápido, se você precisar, tá? Mas o primeiro e o segundo aqui, ó, 1, 2, 1, com 5 correntinhas, 1, 2, faz ponto baixo e já começa o próximo, tá? Então, vai, para ficar mais claro, o primeiro espacinho e o último não é trabalhado. Nos demais, é feito 2 pontos picô com 3 correntinhas, 1 com 5 e 2 com 3 correntinhas. Chegou aqui no final, eu tiro o marcador e fecho com ponto baixíssimo. Falei toda a minha volta, cheguei aqui no marcador, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou arrematar o meu fio. Depois eu venho, passo a colinha, eu uso colinha de silicone líquida pra tá aí finalizando. Passo aqui o meu fio, depois eu venho escondendo ele um pouquinho e a nossa parte da frente já está pronta. Agora, nós vamos virar na parte de trás. Vamos marcar aqui onde a gente quer começar a fazer os quadradinhos. Eu vou marcar, ó, exatamente aqui. E do outro lado, vou tentar colocar mais ou menos na mesma direção, ó. Vou colocar aqui, ó, nesses dois. Peraí, deixa eu ver, ó. Deixa eu tentar marcar na mesma direção. Vou marcar aqui. Por quê? Eu vou vir fazendo agora a telinha para colocar o meu papel. Então, eu vou medir aqui, ó. Eu vou inserir ela aqui e vou trabalhar quadradinhos até o lado de cá, para ela ficar aqui, ó, no meio certinho, tampando o meu papel. Aqui atrás é apenas quadradinho, né? Eles falam telinha, mas eu gosto de falar apenas quadradinho, que nós vamos estar trabalhando os quadradinhos. Então, aqui onde eu enfiei, eu vou fazer da seguinte forma. Agora, eu enfio a agulha. Eu vou puxar aqui o meu fio e já vou prender ele até com nozinho, tá? Depois eu venho fazendo os arremates, ó. Dou um nozinho, prendo ele aqui e já vou iniciar aqui mesmo. Vou subir, ó, agora. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas.
Vou dar a laçada. Essas 3 correntinhas equivalem ao ponto alto e 2 de separação. Vou dar a laçada e vou ver aqui aonde dá a altura do meu ponto, ó. Eu coloquei o marcador pra frente, mas eu vou ter que voltar ele, ó. Quando eu vejo aqui que deu a altura do meu ponto, eu venho aqui, insiro a agulha e faço um ponto alto. Não tem uma ordem de quantos quadradinhos vão dar, tá? Você vai fazendo assim, vai medindo, pega aqui e passa no pontinho, ó, que você escolher. Eu vou passar aqui sempre em 2, que eu peguei essa dica em algum vídeo que eu assisti uma vez que eu estava aprendendo. É bom pegar sempre 2 para ficar bem firme. 2 correntinhas de novo, venho aqui no próximo, dou a laçada e pego 2 alcinhas. Como a minha agulha é um pouquinho mais grossa, vai dar um pouquinho mais de trabalho para pegar. E aqui os meus quadradinhos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já medi aqui, ele vai tampar o meu papel, então assim que vai ser feito, ó. 7 quadradinhos. Se o seu deu 8, deu 9, não tem problema, tá? Essa é a parte de trás, você que define se quer mais estreito, se quer mais largo. Finalizei aqui, ele ficou na largura certinho do papel. E agora, eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Que essas 3 correntinhas equivalem ao ponto alto e mais 2 de separação. Aí, eu viro o trabalho e sempre vou trabalhar carreiras de ida e volta de quadradinho em cima de quadradinho. Ponto alto, 2 correntinhas, no próximo ponto alto, 2 correntinhas, e assim vai. Chegou aqui no final, eu conto 1, 2, prendo aqui na terceira, com ponto, prendo não, desculpa, faço ponto alto, né, deixando quadradinho em cima de quadradinho. Inicio a próxima. Eu vou trabalhar aqui, daqui até aqui em cima, e eu vou dar o espaço de 2 papéis higiênicos, tá? Eu vou medindo e vou fazendo. Aí, eu vou ver quantas carreiras vão dar. Isso aqui eu indico vocês fazerem a mesma coisa, pelo fato de que a minha tensão de ponto pode ser diferente da sua. Às vezes, eu falo com você para fazer 13 carreiras, você precisa fazer 14 ou 10. Então, vai fazendo e vai medindo. Lembrando que, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A divisória é exatamente aqui nesse meio, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou ficar com 4 bloquinhos de um lado e 4 do outro. Se você estiver fazendo com 13, você vai ficar com 4, 4 e depois mais 4, né? Que no total aqui vai caber 3 papéis higiênicos, mas no meu cabe 2, então vai vir até aqui. Eu vou trabalhar e vou ver qual vai ser a altura. Como que eu fiz então? Eu fiz aqui 27 carreiras no meu, tá? Fui medindo, coloquei aqui e deu essa quantidade. Eu dividi 13, aí eu vou colocar o lacinho na 14ª e sobra mais 13. E aqui, pra emendar agora, eu vou emendar de um jeito que eu acho mais fácil. Eu vou cortar um fio, um pedaço de fio grande, e vou emendar com a agulha de tapeçaria. Ó, puxa aqui o fio. Vou pegar a minha agulha ali, que tá lá dentro, vou emendar ela e vou costurar aqui tudinho com a agulha de tapeçaria, que eu acho que fica melhor, tá? Minha agulha de tapeçaria, vou passar o fio aqui por dentro dela. O fio é um pouquinho mais grossinho, né? E agora eu vou costurar. Vou tentar costurar também na mesma direção que eu fiz aqui embaixo, ó, pegando nessa parte de baixo. Então, eu vou vir aqui, vou já insiro na telinha e pego a alcinha de trás. Vou vir no segundo, venho aqui e pego na mesma direção. Vou costurando desse jeito, ó, pegando aqui e pegando atrás na mesma direção. Quem quiser ir costurando de outra forma, pode. Eu gosto assim porque eu acho mais rápido. Você vai costurando. Eu defini aqui aonde vai ficar retinho, ó. Então, eu vou costurar daqui até aqui no meu último pontinho, tá? Vai ficar certinho na mesma direção, ó, certo até aqui, né? Vou costurando aqui, pegando sempre essa parte aqui, até aqui, ó.
Chegou aqui no final, eu arremato, passo a colinha na pontinha e vou trabalhar a cordinha que eu vou colocar aqui para fazer a divisória de um papel e outro. Eu vou trabalhar 70 correntinhas, tá? Costurei até o final, depois eu vim passando o meu fio até aqui na pontinha. Aqui eu arremato, depois eu venho com a minha colinha, dou um piquezinho de colinha. Já tem aqui, né, a divisória certinha. O lado de cá, a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, escondo um pouco o meu fio. E depois eu venho com a colinha e arremato também e passo a colinha. Vou deixar assim, porque senão eu vou esquecer aqui e perder a parte, ó. Então, tá pronto aqui um lado e o outro. Agora, nós vamos fazer com a argolinha pra prender aqui em cima, né? Pra prender e poder pendurar a nossa peça. Essa minha argolinha aqui, deixa eu pegar a outra que ela é mais grossinha. Ela tem, se eu não me engano, 4 centímetros. Olha lá, ela tem aproximadamente quase 4 centímetros, tá? Aproximadamente não, ela tem 4 centímetros. E eu vou estar utilizando ela. Mas antes eu vou fazer... Eu vou pegar aqui o meu fio novamente, né? E vou trabalhar as 70 correntinhas que eu vou colocar ali. Então, eu fiz a laçada inicial e vou trabalhar 70 correntinhas. Lembrando que 70 correntinhas minha pode ficar grande ou pequena para você. Aí eu vou passar a medida em centímetros, para se caso vocês quiserem fazer do mesmo jeitinho, aí vocês trabalham as correntinhas até os centímetros. Por quê? Cada pessoa tem uma tensão de ponto, tá? Então, pode interferir. Às vezes, 70 centímetros para mim dá 30, para você dá 27, pode dar 35, depende da tensão de pontos. 70 correntinhas, eu vou arrematar aqui o fio. Vamos ver quantos centímetros deu o meu. Pego aqui. 44 centímetros, tá? Aí, como que eu vou estar fazendo agora, ó? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, no caso, é aqui nesse meiozinho. Eu vou passar... Deixa eu ver aqui, foi aqui, né? Eu vou virar aqui pra me ter certeza direitinho. Eu vou contar 1, 2, aqui nesses 3, né? Então, eu vou passar aqui pra dentro, até sair aqui do outro lado. Essa aqui eu vou ter que jogar ele um pouquinho aqui pro lado, ó. De cá. Vou pegar o outro, vou passar aqui no outro. Porque como eu tenho 3, eu dividi, tá, gente? Ó, dividi, coloquei num quadradinho, um 100 e no outro. E sobrou 2 de um lado, 2 do outro. Volto. Já que eu passei ele, deixa eu vir aqui agora, aqui. Ficando, aí, ó, desse jeitinho. Agora, eu vou dividir o meio certinho e vou dar um nozinho. Eu indico vocês a colocarem uma ponteira, uma miçanguinha, alguma coisa na pontinha, tá? Que fica muito bonito. Eu não tenho aqui, tô só ajeitando o laço, tá, gente? Eu não tenho aqui, mas eu indico a vocês a colocar. Aqui eu vou arrematar e vou passar uma colinha pra não tá soltando. Então, a frente, ó, ficou dessa forma, tá? Agora, vamos pra parte de colocar pra pendurar. Peguei aqui agora, aqui a minha colinha, pegar o meu fio novamente e eu vou inserir aqui, ó, o meu fio, eu vou fazer nesse espacinho aqui, ó, tá? Que eu vou estar trabalhando. Então, aqui eu não pego, eu vou estar trabalhando nesse espacinho. Eu vou inserir aqui o meu fio, eu vou inserir meu fio. Eita, gente. Vou fazer aqui 2 nozinhos, tá? Pra tá prendendo ele. Você pode inserir da forma que você preferir. Aí, aqui, eu vou puxar. Eu vou fazer uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou prender na minha argolinha com ponto baixo. Vou fazer novamente 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Venho aqui embaixo e prendo com um ponto baixo. Vou subir 1,
duas... Agora eu vou subir apenas 11. Por que que eu subi 12? Eu subi 12 aqui porque esse é uma ponta. Aqui no último também eu vou subir 12. Porque como ele fica meio que de ladinho, então eles têm que ser maiores. E o do meio aqui eu sempre vou trabalhar agora com 11. Então, eu já tenho 2. Aí, eu vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou novamente na minha argolinha. Sempre observa, senão vai ficar torto, tá? Faço um ponto baixo. Ela vai juntando, eu vou trabalhar 11 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, eu venho aqui já no próximo e faço um ponto baixo. Trabalho 12 de novo, aí eu vou emendo lá em cima. Trabalho, ó, desculpa, gente, não é 12, é 11, tá? Faço 11, aí eu prendo aqui, tá? A cada quadradinho eu vou prender 2 vezes, ó. Prendo aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2. E aqui no final, os 2 últimos é com 12 correntinhas. Esses daqui é tudo com 11 e o último com 12. Trabalhei aqui, agora eu venho aqui, arremato meu fio. E prontinho, gente. Ó, vai ficar dessa forma. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha como que fica. Fica maravilhoso, né? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Agora eu vou passar uma colinha nos arremates, tudo direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a nossa próxima aula.